é sim uma palavra que traz assim no seu contexto um conteúdo destinado a um ministério, a uma reunião ministerial. Mas foi a que Deus indicou nesta tarde, e é que cabe a nós tão somente seguir e obedecer à luz que o Senhor faz saber. Por isso esta é a palavra. E ela tem um propósito de ser curta, não se estender muito, mas importa que ela seja anunciada na guia do Espírito Santo, conforme o Senhor faz saber. Timóteo, nós precisamos lembrar que foi um jovem, desde pequena idade, conhecedor das coisas de Deus, temente a Deus. Tanto que a palavra em pontos diferentes fala da sua história. Ele era filho de um pai grego e a sua mãe Eunice, a sua avó Lloyd eram judias e viviam na região de Derbe, de Listra. E ali naquela região, quando Paulo chegou a primeira vez, o apóstolo, os irmãos daquele lugar deram testemunho de Timóteo, dizendo o que ele era, o que de fato havia naquele moço, embora se percebe em vários pontos da palavra com uma saúde fragilizada, ele talvez até um pouco quieto, um pouco tímido no início da sua carreira, mas Paulo viu nele o que Deus tinha visto antes de Paulo. Não foi Paulo que escolheu Timóteo. Paulo levou ele, no primeiro momento chegando na sua cidade, Paulo já o levou para suas missões, primeiro fazendo o que ele circuncidasse, apesar de filho de judia, o pai grego, por certo, talvez por isso ainda não era circuncidado. E Paulo, apesar de não ser a favor da circuncisão dos gentios, via que Timóteo seria um bom obreiro, um bom ministro para trabalhar no meio dos judeus, e para evitar a rejeição, o fez circuncidar, para que assim ele pudesse ter livre curso na missão que Deus lhe daria. Mas a escolha foi Deus. Isso está escrito quando Paulo disse para ele que aquilo que aprendeste desde a sua meninice, desde quando ainda era muito novo, ou seja, antes de conhecer Paulo, ele já tinha aprendido as coisas de Deus. Com Paulo ele apenas se aperfeiçoou no Evangelho, na graça do Senhor Jesus Cristo, mas ele já tinha na sua infância uma promessa, já tinha, pelo que se lê na palavra, várias profecias sobre a sua vida. E o apóstolo, quando viu aquilo, não pensou duas vezes, levou-o consigo nas missões, esteve com ele em vários pontos onde nas suas viagens tinha que anunciar o Senhor, e viu naquele moço tão jovem um grande homem de Deus que poderia servir para a obra, e que lá na frente, junto com os anciãos que na época atendiam o ministério da obra, reunidos, deram a Timóteo o ministério guiado por Deus, com a imposição das mãos do presbitério. Paulo disse para ele: não despreze o dom que há em ti, que foi te dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Na hora em que o ordenaram para esta missão, Deus o revestiu daquilo que ainda mais ele tinha, mais ele teve ainda, e foi um dos grandes trabalhadores na obra. E não se vê na história de Timóteo uma variação de comportamento. Um moço crente, justo, temente, sincero, bom para toda boa obra. Apesar de ser preparado, ele estava sendo guiado por Deus, e Paulo, como um servo que ele tinha a sua referência, nunca se rebelou, nunca se alterou, mas sempre esteve sujeito à palavra e à guia do Espírito Santo. E quando Paulo, já velho, percebendo o seu momento e o tempo da sua vida, que isso nós esquecemos muitas vezes, e por esquecer que a nossa vida é tão curta, é que nós muitas vezes nos aventuramos às coisas que parecem ser interessantes para nós, mas que nos dá consequências eternas. Algumas tira de nós a vida eterna, outras tira de nós a excelência da palavra, as virtudes que nós deveríamos sentir. E Paulo, percebendo o seu momento, visto que Timóteo tinha sofrido muitas vezes junto,
viajado, visto o trabalho do Evangelho e já estava apto para aquilo, mesmo estando apto para liderar uma igreja e trabalhar, ele sempre esteve submisso àquilo que Paulo ensinava a ele. Ele tinha sabedoria suficiente para perceber: Paulo não é eterno, o que eu puder receber e reter, eu sei que eu vou ter no futuro utilidade no atendimento da obra. E quando o apóstolo percebeu isso, escreveu para ele algumas cartas, dentre as quais estamos aqui lendo nesta tarde, onde ele dizia: tu, pois, meu filho, pois a relação dos dois se estreitou de tal modo que Paulo tinha ele como um filho mesmo de verdade, ainda que não sanguíneo, mas como Isaías disse que na aflição o amigo se faz mais próximo do que um irmão, assim também pai e filhos muitas vezes são gerados não pelo sangue, mas pela confiança e até pelos mistérios do céu. Ele dizia aqui: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E hoje, quantos milhares de jovens estão ouvindo esta palavra? Quantos estamos aqui? Entre jovens, irmãos, irmãs, alguns avós, outros até um pouco mais novos. E a palavra que Deus manda hoje, uma palavra, uma doutrina que não vem falando e prometendo para você um carro, uma viagem, ou prometendo para você um sucesso, ou a faculdade que você tanto está buscando. E se Deus mandar e revelar e trazer em frente, trazendo o Senhor em frente, nós pregaremos com certeza. Mas o que Deus manda aqui hoje é uma palavra que vem trazendo uma outra mensagem. Numa reunião de mocidade, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Esta é a palavra que Deus manda nessa tarde. O que é a graça de Jesus Cristo? Como ainda ontem o Senhor mandou na palavra, congregou todas as coisas novamente em Cristo. Congregar, não um templo, não uma igreja, mas congregar quer dizer reunir todos novamente em Cristo, porque dele tudo se procede. Quando estava com Deus e era o Verbo, e o Verbo se fez carne, antes da transformação de carne, estava no poder da palavra criadora e executora, este Cristo que trouxe a nós uma graça. E o que é graça? Graça é isso aqui, irmãos. Deus no céu é absoluto. Tem, segundo a palavra, milhares e milhares de anjos, arcanjo, querubim, tem na glória criaturas celestiais que adoram a Deus o tempo da eternidade, pois lá não há dia e nem noite, separação entre ambos. É um dia eterno, pois o resplendor da face de Deus é como o sol que brilha no meio-dia. E há anjos que estão diante do seu trono e que incessantemente, pela eternidade, ficam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, digno de toda a glória, honra e louvor. E ali estão a eternidade, louvando o Senhor. Debaixo do seu altar, as brasas vivas que foram trazidas pelos querubins para tocar a boca de Isaías na consagração para profeta. E em toda a glória, a maravilha de uns céus que para nós, coisas tão lindas e belas, não são dignas, não dá para falar, pois nós não conseguimos imaginar com toda a capacidade intelectual que o homem descobriu que o seu cérebro tem. Ele não consegue alcançar o que é a glória que está esperando os que forem fiéis ao Senhor. E com tudo isso que está no céu, na absoluta glória e poder e autossatisfação do Criador, ele olhou para uma terra que o salmista disse: uma terra de lodo, um lamaçal de pecado, um lodo, encharcado de lodo, e ele viu como uma pinça de um cirurgião, e foi lá e pinçou algo menor do que um grão de areia na proporção do tamanho do universo, e tirou este grão de areia todo impuro, olhou e disse: vai ser meu. Isso é graça. Ele precisa? Não. Ele precisa de mim? Não. De você? De você? Não. Mas ele pegou e disse: vai ser meu, com água limpa das correntes que descem do céu. Ele lavou, purificou e disse: vai me servir na terra sem se contaminar com ela, e um dia vai me servir aqui junto com os que eu já tenho. Isso é graça. Isso é graça. Então hoje, moço, a pandemia, a vida, as dívidas, como Deus deu na oração,
os projetos e as metas interrompidas trazem uma angústia, trazem depressão, trazem uma sensação de medo, uma falta de ar. Às vezes fecha a respiração, nós vamos deitar e o sono não vem, e quando vem é tribulação, é pesadelo. Toda essa aflição deste mundo que vem, ela vem nos oprimindo, parece que nos sufocando. Tem pessoas querendo pular no meio de uma estrada, outros querendo outros caminhos para tirar a própria vida, outros querendo voltar para o lamaçal de pecado. E o Senhor manda esta palavra: fortifica-te na graça. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros, e sofre, pois, comigo as aflições de Jesus Cristo. Por quê? Porque haverá compensação para quem se fortificar na graça de Jesus Cristo. Como é que você pode se fortificar na graça do nosso amado Salvador Jesus Cristo? Afastando-se do mundo e aproximando-se de Cristo. Vem para dentro desta palavra. O que você precisa para se fortificar na graça? Olhar para Cristo e ver a graça de Cristo na tua vida, a bondade de Deus no teu caminho. O plano de Deus, a escolha de Deus não sofreu interrupção, não sofreu de maneira alguma, não foi abordado no caminho como foram os nossos planos. O plano de Deus continua de pé. E hoje não é um apóstolo falando com um jovem porque ele vai partir e o jovem precisa continuar, mas é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo, pregando para esses milhares de jovens que estão ouvindo esta palavra e para vocês que estão aqui fisicamente. O mundo vai de mal a pior. Os servos de Deus que hoje atendem esta obra, mais dias, mais anos, menos anos, e por mais que sejam os anos, um dia partirão. E o Senhor pergunta hoje para este planeta, que hoje este culto abrange toda a terra: quem Deus poderá se usar aqui um dia, daqui 10 anos, 20, 30, 40, seja quanto tempo durar a vida na terra, porventura encontrará Deus jovens fortificados na graça que há em Cristo Jesus? Porque o carro, a faculdade, o diploma, a viagem para o exterior, o dinheiro no banco, a casinha própria, os móveis para o casamento, a festa dos teus sonhos, o vestido dos teus sonhos, diz o Senhor, tudo isso eu posso te preparar. Deus pode tomar o coração de quem tem para dar para quem não tem. Você pode encontrar um recurso ou um emprego dos teus sonhos a hora que os céus preparar e abrir uma porta no teu caminho. Mas tudo isso põe numa caixinha de lado agora e vamos falar de céu, vamos falar de vida eterna, vamos falar de um assunto que a carne se incomoda, ela começa a se sentir incomodada, mas a alma, quando ela prevalece na força, a carne se submete. No reino da glória de Deus, a graça de Jesus Cristo prevalece. Está aqui esta bendita palavra que Deus está mandando. Aquele que milita, não se milita legitimamente, se embaraçar com as coisas desta vida. Irmão moço, não se embaraça com a paixão terrena. Irmã moça, não se embarace com uma paixão duradoura que vai apenas um verão, ou um inverno, ou uma primavera. Mas liberta-te agora de todas estas paixões do mundo e vem para Cristo na graça. Receba por esta palavra uma força nova, uma virtude nova. Glória ao nome do Senhor. Ontem Deus mandou a palavra aqui neste lugar, a cabeça que é Cristo, e nós somos membros desta cabeça. A cabeça pensa, os membros obedecem. A cabeça imagina, os membros caminham para cumprir a imaginação. E hoje Deus manda esta palavra. A cabeça está pensando: eu vou pôr aquele membro um dia diante de multidões, eu vou pôr aquela membro um dia para uma missão lá fora, eu vou colocar este membro um dia para contemplar um milagre. Mas o que farei agora se ele não está preparado? O corpo, quando vê uma parte suja, ele lava, ele limpa, ele asseia. Glória ao Senhor. As correntes do céu estão prontas para descer agora, como estas águas do rio passar por aqui, de cima para baixo. O que é de baixo não vai para cima, mas o de cima desce. Senhor,
na graça que há em Cristo Jesus. O que precisa para você fortificar? Fé, o Senhor tem aqui para te dar. Virtude, o Senhor tem para te dar. Dons, Deus tem para derramar sobre a igreja. Glória ao nome do Senhor Jesus. Quando a pontinha do dedo dói, o corpo todo sofre e logo vai cuidar. Olha esta palavra que Deus está mandando aqui. Aquele quem nós amamos, Jesus Cristo, da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o evangelho que foi anunciado. Ele ressuscitou dos mortos. E você crê na ressurreição? Mocidade, sabe quando o pai vê que a criança não para, ou até mesmo o jovem, pega nos seus ombros assim, olha, com todo respeito, pega no ombro da criança, ou do moço, do filho, e dá uma chacoalhadinha e fala: acorda, eu sei o que você está passando, eu já passei nesse caminho, eu sei o final dele, acorda. E a pessoa parece que de um encantamento se desperta, e desse despertamento toma um rumo diferente e segue o conselho de alguém que já viveu o que passou. E o Senhor pergunta para hoje, para a igreja que está ouvindo esta palavra, não é só para jovens, pega no nosso ombro, espiritualmente falando, nos dá um chacoalhão e diz o seguinte: o mundo está indo e você vai no embalo. Você congrega, canta, toca, prega, ora, testemunha quando tinha liberdade, faz tudo, perfeito. Mas você crê na ressurreição? Mas se eu estou aqui, claro que eu creio. Não, senhor. Crê ou não crê? Uma coisa é você ir no embalo, outra coisa é você dizer: eu creio, porque eu sinto Ele aqui, eu sinto Ele na minha vida, eu sinto Cristo andar perto de mim. Glória a Jesus. Então, se você crê é uma coisa, se você tem dúvida é outra. O Senhor vos anuncia, a ciência vai querer provar o Cristo histórico que não tem o poder divino. A ciência vai querer provar o poder da multiplicação que está numa coincidência. A ciência vai querer provar a abertura do mar simplesmente num desastre ou um acidente que veio de alguma forma do céu, mas não do céu do nosso Deus, mas de cima, aonde alguma coisa aconteceu e fez com que o mar se abrisse. A ciência vai querer provar que o homem consegue reproduzir a vida como está criando há muitos anos já. Um clone pega a célula aqui e multiplica a célula lá e faz duas células semelhantes e faz um tecido aqui e faz um sangue artificial ali. Ele faz tudo que está ao seu alcance, mas fala para a ciência criar um homem e assoprar no nariz e falar: viva, ele vive. Fala para ele fazer isso, não consegue. Por quê? Porque esse assopro está no céu, a fonte da vida. Aleluia! E este assopro vem do céu agora, de uma forma poderosa, invencível, e diz para quantos Timóteos crerem nesta palavra: Deus vai assoprar em você, e a vida tem que existir, porque a graça de Cristo te tirou do lamaçal do pecado, não para você voltar para lá, mas para você servir o Senhor nesta bendita e santa obra. Moço, moça, adolescentes e tantos que estão ouvindo esta palavra, a pergunta vem outra vez: até que ponto você acredita na ressurreição de Jesus Cristo? Porque se você fala: Cristo não me ama, você é mentiroso, porque se Ele não te amasse, você não estaria aqui, eu não estaria aqui, nós não estaríamos aqui. Você está aqui por amor. Deus não me perdoa. Mentira, porque se Deus fosse como homem, ninguém estaria aqui. Algum perfeito entre nós? Nenhum. Se não há perfeição, aleluia, não há merecimento. Então estamos por quê? Por graça, não por merecimento. Deus por graça nos trouxe aqui. Quando você diz, aleluia, Deus vai mandar a palavra, mandou, mas não falou comigo, mentira.
O Senhor não nega a sua palavra para ninguém. Glória ao Senhor. Mas quando Cristo pregava a sua doutrina, o povo foi embora. E alguém chegando disse: mestre, essa palavra é pesada. Olha aí, a multidão foi tudo embora. O que o Senhor falou? Vai também com eles. Vai, segue eles. Não, só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então fica. E o Senhor manda esta palavra de forma natural para vocês, para mim, para todos nós. O mundo está aberto, as aventuras estão aí, tudo que o mundo oferece está diante dos teus olhos. E aqui dentro o que é que tem para te oferecer? Uma porta estreita, uma doutrina que não mudou, aonde você tem que segui-la de acordo à palavra. Não há dogmas de igrejas, de homens, desses fulano ou desse cicrano, mas de um chamado Cristo, a graça. A graça está aqui e a palavra não mudou. E se você está se moldando com a irmã ou com o irmão e dizendo: mas aquele irmão faz tudo isso e está lá, aquela irmã faz tudo isso e está lá, aquele não é Cristo. Cristo está aqui, na palavra. Glória a Jesus, glória ao Senhor. Onde estão os seus olhos? É aqui? Está preparado para esta palavra? Está preparado para daqui a alguns anos vir aqui, pregar isto aqui, para uma mocidade que hoje vem aí na geração chamada Y, se não estou enganado, que já nasce mexendo na tecnologia e que daqui a uns anos vão provar para eles que não existe Cristo, e você vai ter que pregar Cristo ressuscitado, sem aparelho, sem energia, e dizer: Cristo vive, porque eu tenho como provar. Então prove, prega um milagre e ele acontece. Glória a Jesus. Falar em línguas vai ser escândalo. Chorar é fraqueza, é covardia. Pregar um milagre, para que se tem tanto remédio? Pregar o céu, para que se a terra é tão boa para se viver? Terá fé para pregar isto? Fortifica-te nesta graça, porque Deus anuncia agora por esta palavra. Glória ao nome do Senhor. Vem vindo aí uma vida modificada, um novo, chamado novo normal, e você tem que ser o mesmo que você foi, sem mudança. Nós usamos máscara para não absorver em nós um vírus que assola a terra, mas tira a máscara do pecado e mostra a sua face para o céu e para o inferno. Para o céu que vai te receber e para o inferno que você vai vencer. Receba de Deus agora as forças do céu, a vida de Cristo e a força para derrubar o império da morte. E irmãos, Deus está aqui nesta palavra agora, renovando a força dos servos do ministério, renovando a força da mocidade, do velhinho, da criança, do adolescente, da orquestra. Se você for fiel, o Senhor é fiel. Se você morrer amando Ele, ressuscitará sendo amado por Ele. Não negue Ele por nada. Santo é o Senhor. As correntes da água viva estão passando aqui, vai passar aí na tua casa agora. Glória ao nome do Senhor. Leva correntes, leva tudo que não é santo, tudo que não é puro, tudo que não é verdadeiro, leva embora. Santo é o Senhor Jesus. É como Deus fez com Isaías, como Deus fez com Isaías na escolha para profeta, na consagração. Quem eu vou mandar? Meus lábios são impuros, eu não posso cumprir esta missão. E quem que está ouvindo esta palavra não vai dizer: mas eu não tenho capacidade para ser um homem de Deus, uma mulher santa na terra de Deus. Não, nós não temos, ninguém tem. Mas quando Isaías disse isso, uma daquelas criaturas celestes subiu até o altar e trouxe de lá numa tenaz. Tenaz é como uma ferramenta comprida que se usa em fundições, semelhante a uma tesoura. Você abre aqui com a mão para não queimar a mão, e na ponta ela pega pedaços de fundições que estão muito quentes para a mão humana. Então você pega lá para fazer teste, para fazer alguma experiência. E aquela criatura celeste foi lá no trono, e debaixo do altar, com uma tenaz, ela pegou brasa viva e desceu com as suas 6 asas, desceu até a terra, e a brasa não apagou. E quando chegou diante de Isaías, ela passou nos seus lábios e disse: pronto, está purificado. O fogo do céu não queima, ele apenas purifica. Quem eu vou enviar? Envia-me a mim, Senhor, eu já estou purificado. Glória ao Senhor. Eis que
esta brasa viva passa agora no teu coração, na sua mente, na sua boca, nas suas mãos, nos seus pés. Purificado seja a sua vida dentro da graça que há em Jesus Cristo. E o Senhor pergunta: você crê na ressurreição? Você crê em Jesus Cristo ressuscitado? Então diz ele, como disse para Zaqueu: me convém pousar na sua casa, convém a Cristo entrar no teu ministério, entrar na tua mocidade, entrar no teu casamento, entrar no meio da orquestra, entrar dentro desta palavra. Glória ao nome do Senhor. Irmão, irmã, creia em Cristo ressuscitado. Quando ele ressuscitou, a terra tremeu, a terra tremeu. Deus vai abalar muitos corações agora por esta palavra, e vai ser agora. Receba a ressurreição de Cristo na sua vida. Cristo ressuscitado, nada e ninguém deterá diante de você. Renove as suas forças e dê glória ao teu Senhor de toda a sua alma. Nós vamos agora orar nesta oração. Ó Senhor, quem dera que o Senhor atendesse o meu desejo e cumprisse o meu desejo. Quantos jovens estão falando assim? Qual é o teu desejo? O meu é falar línguas, o meu é sentir a presença de Deus, o meu é ser perdoado, o meu é chorar na oração. Se eu sentisse ao menos uma presença, eu já estou feliz. Diz o Senhor por esta palavra: se Assuero cumpriu o desejo de Esther, sendo homem por preparação de Deus, que dirá Cristo agora? Se do teu coração encontrar sinceridade, não está aqui um cetro de ouro, mas está a palavra direcionada como uma flecha. Aí onde você está, chega aí esta palavra agora. Qual é o teu desejo na graça de Cristo? É ser crente? É crer mais? É sentir mais? Diz o Senhor: cumprido será o teu desejo. E as demais coisas, e o que eu queria ouvir, e a preparação, e a confirmação, e o meu desejo na terra, e os meus planos, e as minhas metas, diz o Senhor: cuida do que é meu, eu cuido do que é seu. Vamos fazer essa troca agora. Onde Deus entra não há prejuízo, não há perda, não há decepção. Mas vem para cá e o Senhor vai aí aonde você está. Santo é o Senhor, irmão. Glória a Jesus. É o Senhor nesta palavra. Os irmãos acreditem pela fé que o Senhor está visitando, aleluia, os lares, mocidade, casais, noivos, famílias inteiras, até crianças sem entender nada, vão sair desta palavra fortificado na graça que há em Jesus Cristo. Aonde você estiver agora, pode estar do outro lado do oceano ou do outro lado do planeta, ou onde você estiver, a graça de Cristo vai chegando como as ondas que hoje Deus mandou de manhã. Que coisa mais gostosa é a sequência da palavra. Ontem o Senhor falou de congregar todas as coisas em Cristo novamente. Hoje de manhã o Senhor falou das correntes das águas vivas que alegram a cidade de Deus. E agora o Senhor está falando da força que vai tomar o seu povo na terra. Timóteo vinha vindo no caminho de Paulo. Timóteo já foi e muitos estão indo atrás do caminho que deixou. Vem, irmãozinho, vem, irmãzinha, nesse caminho, nessa entoada, bem-vindo aqui. Não negue o Senhor e não mude nada, que o Senhor vai te levar até o fim. Você chegou até aqui por força de Deus, você vai até o fim, custe o que custar. O Senhor mandou na palavra que ninguém toca na menina dos próprios olhos, porque já se defende o corpo. Tu és a menina dos olhos do Senhor, e tem alguém querendo cutucar, pôr um cisco, jogar uma pedra, e o Senhor diz: no meu olho ninguém mexe, vou te guardar. Crê tu na palavra? Esta é a palavra. Na imposição das mãos do presbitério, o Senhor derramou os dons sobre Timóteo. Nós não temos poder algum aqui, irmão, mas as mãos do Criador está sobre nós agora. Ele é mais do que qualquer presbitério. Os irmãos
É a palavra, irmão, não tem como torcer. Nas mãos do Criador, os dons de Deus serão derramados na imposição das mãos desta palavra. Dons das mais variedades, formas que você puder imaginar. Dom da paz, dom da alegria, dom da paciência, dom de novas línguas, de interpretação de línguas, da palavra da ciência, da sabedoria, do milagre, do amor, da humildade, da submissão, da liderança, dom de administrar, dom de tocar, dom de pregar, dom de anunciar a Jesus Cristo, dom de ser crente e, sobretudo, o dom da caridade com o da vida eterna que já nos é colocado pela graça de Jesus Cristo, que nos plantou junto a ribeiros de água, e os frutos dão na estação própria e as folhas não caem. Glória ao nome do Senhor. Diante desta palavra, os dons de Deus são anunciados aqui mais uma vez. Pega, se prepare, o Senhor derrama sobre vós um pouco mais da porção do seu Espírito. Vem vindo aí a retomada dos cultos, vem vindo aí o novo normal, vem vindo aí as coisas novas, vem, daqui vai indo também coisas novas, força nova, vida nova e a graça de Jesus Cristo ainda mais fortalecida na terra. Deus seja louvado.